Agora a gente vai começar mostrando o ultrassom, né? Ligando o ultrassom na parte de trás. Aí a gente tem aqui, então, a frequência, 1 ou 3 MHz, sendo um mais profundo e 3 MHz mais superficial, a escolhe. Depois disso, a gente vem selecionando aqui o modo de aplicação. Então, pode ser contínuo ou pulsado, tá? Vou escolher o modo pulsado. Depois a gente, então, vai ter que selecionar qual o regime de pulso. Nesse aparelho, ele só tem 2 regimes de pulso, 20% ou 50%. Né? Então, vamos imaginar que eu vou colocar, então, 20%. Aí, eu vou colocar qual que é a frequência no modo pulsado. Então, ele dá 100, 16 e 48 Hz. Não existe nenhuma evidência de qual a melhor frequência no modo pulsado, tá? Então, se for para cicatrização, se sugere 16, para analgesia, né, 100 Hz, tá? Mas aqui não faz muita diferença. Depois disso vem o tempo de aplicação. O tempo de aplicação é dado em função do tamanho do cabeçote. 2 minutos mais mais ou menos a gente gasta por tamanho do cabeçote, que seria 1 minuto por era, tá? E aí, então, a gente vai medir, né, no braço do paciente, na região que vai aplicar do paciente, né, quantos cabeçotes tem, para que eu, então, selecione a quantidade de tempo ideal aqui para o tratamento. Vamos imaginar que tem 2 cabeçotes, então, 4 minutos. Tá tudo, então, pronto aqui. A gente vai, então, dar o início, né, o start. E, então, sempre lembrando que a gente tem que olhar a energia em watts por centímetro quadrado. Não é para olhar aqui, tá? Sempre olhando em watts por centímetro quadrado. Então, colocando, né, o geotransmissor, faz um acoplamento integral, tá? Não pode estar saindo aqui o cabeçote, sempre o cabeçote está bem acoplado na região. E aí, então, a gente, né, vai colocar a intensidade aqui. Lembrando que no modo pulsado, ó, eu vou subir até o máximo para vocês entenderem. Esse aparelho chega até 3 watts por centímetro quadrado. Só que como esse ultrassom, eu estou colocando ele no modo pulsado, o que está marcando aqui no visor é a intensidade instantânea. Então, de intensidade média, vai estar saindo 20% desse valor. Então, eu estou trabalhando com uma intensidade, nesse caso aqui, de 0,6. É muito importante saber se no visor ele está me dando a intensidade instantânea ou se ele está me dando a intensidade média. Na hora de fazer a aplicação, a gente vai fazer a passagem do ultrassom sempre bem acoplado, tá? E de modo em que a velocidade não seja muito alta. Eu tenho que trabalhar com uma velocidade de baixa a moderada. Eu posso fazer movimentos lineares ou posso fazer movimentos circulares, mas de forma que o cabeçote esteja bem acoplado e com uma boa quantidade aqui de gel para fazer a passagem da onda. Então, esse é o laser, né? Primeiro a gente liga na parte de trás, tá? É o laser visível de 660 nanômetros. Então, aqui ele já vem dando a marcação para dosagem. Se eu for fazer técnica pontual, eu escolho já direto a dose de acordo com o efeito que eu quero, tá? O modo a gente sempre trabalha com ele no contínuo, é a melhor coisa. Essa parte de baixo, esse topos aqui, a gente não vai usar por enquanto, era para achar pontos para fazer laser puntura, tá? Pontos de acupuntura, quando você for fazer laser puntura, é uma outra canetinha metálica que coloca aqui pra gente achar esses pontos, mas a gente não vai utilizar. Então, vamos prestar atenção só nessa dosagem aqui, tá? Se por acaso for fazer, então, a técnica varredura, aí tem que deixar no modo free, calcular a área, que é, então, a dose, né, vezes a área dividido pela potência do aparelho, acha o tempo, e aí, então, vindo com a seta pra cá, eu consigo colocar qual que é o tempo que eu quero, né, fazer a aplicação desse laser, tá certo? Então, vamos agora fazer a técnica pontual. Vou colocar um joule aqui, né, pra gente
Quando for tratar a ferida, é importante que passe o filme, né? Para fazer a proteção, né? Dessa caneta, para evitar aí contaminação, tá? Liga aqui, aí ele vai parar de piscar, tá? E aí, então, a gente vai começar a fazer a aplicação. Sempre lembrando do uso do óculos de proteção para o terapeuta e do uso do óculos de proteção para o paciente, tá bom? Se tem uma ferida aqui, como que a gente vai fazer? Técnica pontual nas bordas e depois varredura no leito. Então, bem a 90 graus, tá? E aí, o disparo é nessa região aqui, ó, tá? Disparou. A hora que ele desligar, a gente tira mais ou menos 1 centímetro entre um ponto e outro, bem a 90 graus, dispara novamente e tira. Aí, para fazer a varredura, então, a gente vai voltar aqui, colocar o modo free, ter calculado o tempo que eu vou gastar para depositar essa dose, colocar aqui, ligar o aparelho e aí, então, na hora da aplicação, que vai fazer o mais próximo possível, fazer movimentos de varredura, indo e voltando de forma bem uniforme. Pronto. Pessoal, uma coisa importante é a gente sempre checar a voltagem dos aparelhos. Então, por exemplo, esse aqui, ele é bivolt. Entretanto, ele tem uma chave de conversão. Então, aqui, ele está selecionado para ligar na voltagem de 110. Se eu quisesse ligar em 220, eu tinha que virar essa chavinha, tá? Pro lado de cá, e aparece 220, né? Vou ligar ele no 110, tá? Os outros têm até conversão automática, mas é sempre importante a gente ver para não queimar o equipamento. Então, uma vez checada a voltagem, a gente vai ligar, então, na voltagem própria, tá? Aqui é 110, né? Esse é o aparelho de alta frequência. O aparelho de alta frequência, a gente tem vários eletrodos. Então, esse aqui é o standard maior, ou cebolão, standard menor, ou cebolinha, eletrodo pente, eletrodo cauterizador ou fulgurador. Para áreas maiores, a gente vai usar, né, o eletrodo standard maior. Sempre tenta colocar até o final, cuidado para não apertar muito nesse sentido, né? Então, vai colocando, tá? Introduzindo aqui. Depois dele bem encaixado, a gente vai ligar, então, aqui na parte da intensidade. A gente pode perceber que vai mudando um pouquinho a corzinha dele aqui dentro, ó. Tá? Aqui dentro tem um gás, que quando a energia, então, passa, ele agita as moléculas desse gás, reage com o oxigênio que está aqui no entorno, e aí forma um ozônio, que tem efeito bactericida e bacteriostático. Existem duas formas da gente fazer a aplicação. Eu posso fazer em contato direto. A intensidade, a gente vai graduar aqui de acordo com a sensibilidade do paciente, essa intensidade, e eu posso fazer aplicando em contato direto com a pele, tá, do paciente, ou em áreas de ferida, inclusive na ferida, tá? Ou a gente pode fazer uma aplicação que é um pouquinho afastado, levemente afastado, né, que é uma técnica do faiscamento, tá? Um pouquinho afastada. Isso para qualquer um dos eletrodos. O que vai mudar, toma cuidado na hora de tirar também, tá? Porque ele fica bem preso, né? E a gente tem que tirar com cautela para não quebrar. E o eletrodo fulgurador ou cauterizador, ele tem uma particularidade. Outra coisa importante, segura mais na base desse aparelho para não segurar muito aqui, que aqui tem uma concentração maior de energia e pode então, né, dar uma descarga elétrica aqui, tá? Esse daqui, qual que é a diferença dele? Ele concentra a energia na pontinha. Então, se vocês observarem, ó, não sei se não vai perceber, ele sai um faiscamento de fogo. E ele é assim que faz a aplicação mesmo. Então, se tiver, por exemplo, um sangramento, eu quiser cauterizar esse sangramento, então é nesse sentido, tá? Coloco o mais próximo possível, posso até tocar. Como há a concentração e esse faiscamento, ele faz a cauterização, tá? Bom, então agora eu vou mostrar o vapor de ozônio, né? Lembrem sempre de checar a voltagem do equipamento. Então, vocês percebem, esse, por exemplo, é só 110. Ele não é bivolt, tá? Então, cuidado para né, fazer a ligação dele no 110. Liguei na chavinha de trás, essa luzinha vai acender
E aí a gente então tem que colocar água. Temos que prestar atenção porque aqui tem duas luzinhas. Uma que indica a quantidade mínima de água e a máxima. Nesse potinho aqui eu tenho água. Então eu vou fazer a introdução desta água aqui. Devagar. Até que acenda a luz do mínimo. Isso, acendeu a luz do mínimo. Eu continuo enchendo e fico prestando atenção até começar a piscar a luz do máximo. Eu não posso encher demais, porque se eu encher demais, pode sair o que? Água quente e queimar o paciente, ao invés do vapor. Então eu fico de olho e assim que começar a piscar a luz do máximo, eu paro então de completar com água. Ó, tá piscando. Pronto, piscou, eu já tenho que parar. Se eu continuar enchendo, eu posso então fazer com que saia água quente por esse bocal aqui. Nós vamos então ligar o vapor. Uma vez ligado o vapor, começa então a ferver a água aqui dentro. Só depois de que começar a sair vapor por aqui, é que eu vou ligar o ozônio. E aí então essa fumaça se torna um pouquinho mais branca. A posição aqui, isso aqui ele vira, ele mexe, então eu posso colocar tanto o vapor atrás da pessoa, do lado da pessoa, o rosto da pessoa estar aqui, tá? E o que vai determinar o calor é a distância disso aqui à pessoa. Então, uma distância confortável para ter um calor agradável nessa região. Aqui nessa região, se quiser fazer associado a uma aromaterapia, você pode colocar uma esponjinha, né, um chamex com óleo essencial, por exemplo, e por aqui então sai um vapor, né, com aroma. Terminada a aplicação, 15 a 20 minutos de uso do vapor, desliga o ozônio e desliga o vapor e tá então encerrada a aplicação. Na hora de fazer a retirada da água, toda vez que fizer uma aplicação, tem que tirar o excesso de água. Vai tirar a água virando por trás, tá? Então, vai abrir aqui e a água tem que ser despejada nesse sentido para evitar, então, né, de ter algum acidente com a parte frontal do equipamento. Quando vocês ligarem, né, o vapor, vocês têm que ligar o vapor um tempo antes do início da aplicação, porque ele demora para esquentar a água aqui. Então, antes do paciente chegar, já encheu, já viu o nível, né, conferiu o nível de água, ligou o vapor e aí, então, ele vai demorar aí alguns minutos aí para esquentar. Então, liga antes, tá bom? Agora a gente vai pro aparelho de endermologia. A endermologia, a gente normalmente aqui tem um modo contínuo ou pulsado, mas para fazer a sucção com rolamento, que é esse tipo de cabeçotezinho, a gente vai sempre usar no modo contínuo, tá? Então, sempre no modo contínuo. Tá dando os pulsos, né? Contínuo, tá? Não usa aqui o modo pulsado. O modo pulsado, porque ele vai sugar e parar, é mais para quando eu quero usar só o vácuo e não a endermologia. Coloquei no modo contínuo, eu venho aqui selecionando o tempo de aplicação. O tempo de aplicação varia no mínimo 3 e no máximo 15 minutos por área. A média que a gente faz é de uns 5 minutos mais ou menos, tá? Em cada região. Aí eu coloco o tempo aqui, dou o start, e aí eu vou graduar aqui a quantidade de pressão negativa que eu quero fazer a aplicação. Em média, a gente trabalha, cada pele é diferente uma da outra, tem uma sensibilidade, principalmente relacionada aos vasos, mas em torno de 200 milímetros de mercúrio de pressão negativa, tá? Então, a gente vai aumentando aqui a pressão negativa, ó, até
Os 200 é uma quantidade boa, tá? Tá próximo, isso. Foi muito. É mais ou menos, mas a gente vai sentindo a pele da pessoa e aí a gente pode ir ajustando essa intensidade aqui. Esse teu eletrodo, esse aplicador aqui, ele é um aplicador que vai fazer esse rolamento, então a pele ela entra aqui, ela vai rolando entre esses dois rolinhos aqui. E nesse tipo de aplicador eu não posso ficar mudando, né, muito o sentido. Então se eu colocar na região, eu tenho que trabalhar só indo e vindo, né? Não posso mudar essa direção porque eu começo então a provocar torções no tecido e isso pode dar equimose. Então selecionei o que eu quero, eu vou fazendo então esse movimento. Como que a gente faz a aplicação? Eu posso fazer linhas de fenda, tá? Ou sentido da fibra muscular. E é importante fazer os dois também, linhas de fenda e fibra muscular. Então, se fosse aqui no braço, pegando o mesmo exemplo, lembrando que eu preciso passar um óleo na pele antes de fazer para que ele consiga ajudar no deslizamento do local. Tenho que fazer a pega, ou seja, ó, tem que dar pressão, tá? E aí fazer então o movimento, tá? Vou deslizando. Esse aqui tá grande pro braço dela, né? Teria que ser uma área maior, tá? Mas eu pego, vou fazer nesse sentido, tá? Ó, tem isso aqui, deixa eu tirar um pouquinho a pressão, tá alta pra essa demonstração, isso. Ó, faço o deslizamento, ó. Ó, você vê que eu vou perdendo a pressão, porque eu começo, esse aplicador tá grande para a área que eu tô fazendo. Isso aqui era para fazer uma barriga, para fazer região de glúteo, de culote, né? Mas sempre lembrando que com esse aqui eu só vou fazer o movimento de ir e vir. Esse outro tipo aqui, ó, eu posso mexer em todas as direções, mas ele não faz tanto rolamento, então ele não é para mobilizar tanto a pele, ele é mais para melhorar a vascularização, melhorar a circulação. Então esse aqui, olha, eu já posso fazer, ó, mudando a direção, ó. Como essa parte aqui tá menor, ó, eu consigo então não perder a pressão no braço dela, ó. Tá? Consigo ir para um lado, para o outro, ó. Tá? Consigo mudar de direção. E esses aqui são os aplicadores para a gente trabalhar principalmente a parte de cicatriz, mobilização de cicatriz. Então, olha aqui, ó. Eu posso pegar uma região, né? Aqui tem esse orifício, para que a gente, então, dê o vácuo, né? Faz isso aqui, ó. Aí deu a pressão, tá? A pele sobe aqui, ó, essa região, tá vendo? Então, se eu tiver uma aderência, eu coloco, vou trabalhar nesse sentido para tentar soltar um pouquinho. E também em cima da cicatriz, posso fazer essa mobilização aqui da cicatriz, ó. Basicamente isso. Nós temos também esse adaptador aqui. Esse adaptador facilita a pega, né? Porque aqui fica muito curto. Então, é só você rosquear esse adaptador aqui e depois vir com o aplicador que você quer e rosquear aqui. O único problema desse adaptador é que às vezes ele perde um pouquinho na pressão. Então, tá? Às vezes eu tenho um pouquinho de perda de pressão nele, tá? Nesse caso, ó, essa é uma outra coisa importante, ó. Se eu fico muito tempo no local, eu posso dar equimose na pele. Então, aqui a pressão tá alta, vamos abaixar um pouquinho essa pressão, ó. Se eu pegar uma área, eu pegar muita pressão, coloco um pouco o dedo aqui, ó, para tirar essa pressão, para evitar de dar uma equimose. Esse aplicador também, eu posso tirar essa parte aqui, que tem essas bolinhas, né, para fazer o deslizamento, ela sai, eu desenrosco, e aí eu fico com um adaptador só para vácuo, não tem o rolamento. Deixa eu pôr de novo aqui o tempo.
pôr o modo pulsado aqui para vocês verem. Ó. Ele vai fazer no vácuo, tá vendo? Ó. Vácuo. E solta. O vácuo. E solta. Tá vendo? Ó. E aí é só para melhora da circulação. Então é uma opção. Pessoal, mais uma vez lembrando de checar a voltagem do equipamento na parte traseira. Esse aqui é bivolt e é automático, né? Não tem nenhuma chave de conversão. Então, pode ligar em qualquer uma das duas voltagens. Depois a gente liga o aparelho na chavinha, nesse caso já tá ligado. Quando a gente faz a ligação dele, vou ligar novamente para vocês verem. Então, o visor, ele vai iluminar, vou girando o botão. Esse aparelho, no caso, ele tem essa saída aqui que é para corrente, para estímulo muscular, e essa saída que é para o estímulo da radiofrequência, tá? Aqui. Então, uma coisa importante, quando tiver esse tipo de adaptador, por favor, não puxem por aqui, tem que desrosquear, né? Mesma coisa em relação à colocação, tá? Então, coloca e rosqueia. E desrosqueia e não puxa pelo cabo, porque senão danifica o cabo, tá bom? Aí aqui a gente vem, coloca na radiofrequência, dá um Enter, tá? Ele abre radiofrequência, agora ó, tem corporal aqui, tá? E tem facial, né? Então, dependendo da região que você for fazer, você seleciona, dá de novo um Enter. Ele, às vezes, faz isso mesmo, ele volta pro tempo, né? Aí você, então, dá um Start, tá? Ó. E ele já abre, então, a parte da intensidade. E aí, aqui a gente vai, então, selecionar a intensidade. Eu falo que não me preocupo muito com o tempo. Eu não coloco temporizador, porque como a gente trabalha com temperatura, é muito importante que eu atinja uma temperatura alta e comece a contar a partir deste momento. Que é, em média, o quê? Para a gente falar de estímulo de síntese de colágeno, eu tenho que atingir 40 graus e fazer pelo menos uns 5 minutos após atingir os 40 graus. Então, eu vou começar a fazer a dosificação e aí eu já digo para vocês, pode jogar uma intensidade alta, tá? Não para com o eletrodo aqui, não para com o cabeçote, ó. Pode jogar lá nos 80%, vem passando devagar. E aí a gente vai fazer a mensuração com o termômetro, tá? Esse termômetro, ele vai medir a quantidade de temperatura na superfície, tá? Então, ó. Eu tenho que vir acompanhando, tá tudo bem? Perguntando para paciente. Para eu atingir uma temperatura mais rápido, para ela subir mais rápido, eu vou passar devagar. Tá tudo bem? Tá muito quente? Tá quente, mas não tá muito não. Tá? Eu vou passando devagar. Quanto mais devagar eu passar, mais rápido sobe. Aí, à medida que ela vai dando feedback, está quente, tá? Vou passando mais rápido. E vou controlando dessa forma, tá? Até se houver necessidade de diminuir. Quando conseguir atingir os 40 graus, ou, claro, né? Não vai chegar nos 40 graus se a pessoa não tá aguentando, tá? Tá bem quente. E aí a gente vai então no que a pessoa suporta, tá bom? Qualquer coisa pode abaixar aqui, tá certo? O importante é manter a temperatura mais alta, suportável possível, ok? Nesse aparelho nós temos dois tipos de aplicadores. Esse aqui é um aplicador para a região corporal, que pega uma área um pouquinho maior. E esse aplicador é para a região facial. Vocês têm que evitar de desacoplar o aplicador e, por exemplo, nesse aqui, de acoplar um só e deixar outro solto, que é isso aqui interrompe a passagem de corrente e também dá uma sensação desagradável para quem está recebendo a corrente.
Bom, então esse aqui é o aparelho de alta voltagem, Neurodin High Volt. Lembrando sempre de ver atrás, né, a voltagem, ele é bivolt, tá? Antes de ligar, depois liga na chave. O importante é lembrar que esse tipo de adaptador aqui, ó, então você coloca o adaptador e depois você rosqueia, né, para ele ficar fixo aqui, tá? E a mesma coisa, na hora de tirar tem que desrosquear antes de puxar e puxa sempre pelo adaptador, nunca pelo cabo. Então esse aparelho a gente vai começar, ele tem dois tipos de corrente, ele tem o alta voltagem ou a corrente russa, que é para fortalecimento muscular, mas nós vamos fazer, né, o alta voltagem, tá? Então coloca no high volt. Para fazer para a ferida, a gente normalmente utiliza o modo contínuo, tá? Porque ó, eu tenho recíproco, eu tenho contínuo, eu tenho manual, tenho sequencial, tá? Manual, contínuo, recíproco, sequencial e sincrônico. Para ferida, a gente vai utilizar o modo contínuo, que é o que a gente mais utiliza aqui. Depois eu vou selecionar na sequência qual é a polaridade que eu quero utilizar. Essa polaridade é do eletrodo ativo, então se eu quiser para efeito bactericida, eu deixo no negativo. Se eu quiser atrair fibroblasto, eu deixo no positivo. Então, imagina que eu vou querer um efeito bactericida, polo negativo. Na parte, então, da frequência, depende do canal. Aqui eu tô com um canal só ligado, que é o canal verde, então eu vou colocar, né, a frequência só nesse canal. Essa frequência a gente vai usar de acordo com cada caso e de acordo com a tabela que eu passei para vocês. Então, para efeito bactericida é uma determinada frequência, né? Para atrair fibroblasto é outra frequência, para edema é outra. Então, de acordo com a tabela, vocês vão, então, mexer aqui nessa frequência, né? Colocando, então, de acordo com cada caso, tá? Vou hipotetizar aqui uma frequência aí de uns 80 Hz. O tempo de aplicação para ferida em média 60 minutos. Então, como a gente tem menos tempo aqui, a gente vai fazer entre 30 e 40 minutos de aplicação, mas o ideal seria então que fosse 60 minutos. Aí a gente coloca lá então o tempo de aplicação, vou hipotetizar aqui 30 minutos. Montou o aparelho, eu dou então um start, um início, a colocação. Então, lembrem que o alta voltagem é o único equipamento que tem 3 eletrodos, sendo que os dois que têm a mesma cor, eles são de mesma polaridade, então eles são os eletrodos ativos. Então, aqui a gente está visualizando os eletrodos ativos, tá? Que vai estar com o soro fisiológico, gás estéreo, em cima da ferida. Então, a ferida estaria aqui embaixo. E depois a gente tem o eletrodo dispersivo, que é esse, que vai então estar na polaridade contrária. A área desse eletrodo, toda essa parte aqui tem que estar umedecida em água, aqui em soro fisiológico, aqui em água, e esta área tem que ser maior que esta área. Se a área do eletrodo passivo for menor do que essa, ele passa a ser o ativo. Então, sempre essa área maior do que essa área aqui. Bom, então esse aqui é o pino de cristal, né? Ou microderma brasão, confere a voltagem lá atrás antes de ligar na tomada, liga no botão on-off, né? Aqui a gente coloca mais ou menos qual que é a pressão negativa que quer trabalhar e aqui a quantidade de óxido, né, que vai ser ejetado. Essa caneta aqui, ela tem diferentes tamanhos do orifício, desse orifício aqui, ó, tá? Então, de acordo com o tamanho do orifício, ela é mais profunda ou mais superficial. Quanto menor o orifício, então a de 90 mais profunda. Quanto maior o orifício, mais superficial é a abrasão. Sempre cuidado, porque eu tenho, então, uma mangueira verde, que tem que ser conectado no verde, e uma mangueira azul, que precisa ser conectado no azul, porque um ejeta o óxido e o outro recolhe o óxido usado, tá? Essa ponteira também é uma ponteira que deve ser reutilizável só na própria paciente, que ela pode ser higienizada, e aí você voltar a usar, mas com o nome da sua paciente, tá?
ela é colocada desta forma aqui, né? E a aplicação, ela é feita de forma que a gente, então, fique, né, perpendicular à área a ser aplicada, ó. Ó, tá percebendo o óxido? Ó, e o óxido, né? A maior parte acaba voltando pela própria mangueira, né? Então, eu posso fazer movimentos, tá? De vai e vem, ó. Ó, na região, ó. Quantas passadas eu perceber que aquela região responde bem. Quanto mais passadas eu der, mais profunda vai ser essa aplicação. Quanto menos passada, mais superficial ela vai ser, tá? Para fazer na região da face, eu vou até desligar um pouquinho aqui só para poder mostrar, né, a aplicação, tá? Na região da face, a gente toma bastante cuidado com a região dos olhos, então é importante proteger os olhos com uma gaze, né, de preferência úmida e soro fisiológico, tá? Uma touquinha protegendo aqui o cabelo e também protegendo para não cair óxido aqui, né, dentro da orelha, tá bom? A aplicação aqui, então a gente vai fazer na região da testa, eu posso fazer movimentos de vai e vem, né, nesse sentido, tá? Nessa região do nariz, eu posso fazer movimentos estelar, que a gente fala que é isso aqui, depois vindo pra cá, fazendo movimentos nesse sentido, certo? A região dos olhos pode pegar o próprio contorno do olho, só que aqui com uma pressão menor, tá? E a região da face também, seguindo, né, esse contorno, tá? Não existe muito uma regra, tá, para se fazer. Aqui nessa região a gente pode fazer, tá, nesse sentido, né, tá? E só tomando cuidado com essas regiões que já foram comentadas. Na parte traseira do equipamento, nós temos um recipiente para se colocar o óxido de alumínio e esse outro recipiente que é onde recolhe o óxido usado. Então, tem que ficar de olho porque eu tenho que estar aqui com o nível acima do mínimo e abaixo do máximo. Então, aqui tem que estar preenchido de óxido. E muitas vezes, quando esse óxido fica parado, pode dar umidade e aí tem dificuldade para esse óxido ser eliminado. Então, nesse caso, a gente tira esse frasco, dá uma agitada nele, passa por uma peneira, né, para os grânulos soltarem e volta esse recipiente para cá. E esse daqui eu tenho que jogar fora, tá? Encher um pouquinho, eu pego essa parte usada e descarto essa parte do óxido. Não pode fazer reaproveitamento disso aqui. Uma outra informação importante é com relação às mangueiras. Toda vez que a gente for fazer a retirada de uma caneta, eu preciso empurrar para dentro essa parte azul e puxar a mangueira, tá? Então, eu tenho que fazer empurrar para dentro e aí puxar a mangueira. E cuidado na hora de conectar para não inverter as mangueiras. Conectou, espera dar uma travadinha, isso. Esse aparelho de galvanopuntura. Lembra sempre de ver aqui a voltagem atrás, ele é bivolt, né, já tá ligado. Liga o equipamento e a gente então vai colocar aqui no modo microgalvânico. Então, aperta aqui o modo e passa para o microgalvânico. Aqui onde eu coloquei, é só para fazer um teste do cabo, tá? Tá escrito aqui, ó, teste do cabo. Você coloca, e aí você coloca um em contato com o outro, e aí tem que acender essa luz, tá? Que é sinal de que a corrente tá passando. É sempre importante testar o cabo, porque como a corrente é muito fraca, não dá para saber se realmente ela tá passando ou não, né? Então, quando você faz o teste do cabo, você tem certeza de que tá passando a corrente. Aí você coloca aqui onde é para fazer a aplicação, no local certo, né, para fazer a aplicação. E aí, então, a gente vem fazendo a montagem aqui, ó. Então, eu vou tirar essa parte aqui, desrosquear. Aí, eu vou pegar, com o auxílio de uma pinça, a agulha. Essa agulha, ela pode ser reutilizada na mesma paciente, tá? Aí, você tem que higienizar depois com álcool, guardar, né, enrola numa gaze e coloca o nome da paciente, tá bom? Então, aqui, ó, pega com a pinça
e coloca a agulha nessa região, tá? Até o final, ó, até ela encaixar inteira. Em seguida, coloca isso aqui e rosqueia. Tá? Essa parte, então, da esponja vai molhar com água. E a gente vai colocar o mais próximo possível a pele higienizada com álcool 70. O mais próximo possível da região onde a gente vai fazer a puntura, tá? Então, conecta aqui o jacaré. Cuidado para a parte metal não pegar na paciente, né? Então, imagina, eu vou fazer puntura das estrias nessa região. Eu posso colocar essa plaquinha nessa região aqui, próxima, tá? Pode prender na vestimenta mesmo, ou pode fazer, prender com uma fita, né? Com uma micropor. Bom, aqui eu tenho que colocar a intensidade, tá? Então, em média, a gente usa 100 micropéries, ó. Coloquei a intensidade, isso. Já tá pronto para fazer a aplicação. Como que é a introdução da agulha? A introdução da agulha é aproximadamente a 30 graus, pode dar uma, né, esticadinha na pele para facilitar, de forma que eu pegue toda a derme, principalmente a derme papilar. Eu vou fazer a introdução da agulha até onde eu conseguir. Ela trava, né? Quando começa a haste dessa agulha aqui, ela trava. Eu dou uma levantadinha para ver se ela não tá muito superficial. Esse é o jeito correto de fazer, tá? Porque se eu fizer muito superficial, eu já consigo enxergar a agulha, ó. Quando eu faço muito superficial, perceba? Eu tô enxergando a agulha. Eu tenho que enxergar a derme. E todas as punturas são bem próximas a 30 graus, ó. Tô enxergando a derme, uns 3 segundinhos, tiro bem próximo, vem a segunda, tá? Bem próximo. A outra puntura, ó. Uma pertinho da outra. Percebe que quanto mais atrófica for a estria, menos resistência ela faz na introdução da agulha, né? E a dor é bem relativa. Alguns pontos nem doem, né? E outros pontos dão uma sensibilidade um pouquinho maior, tá? É isso aqui, um pontinho bem próximo do outro. Bom, então confere, primeiro a gente confere aqui a voltagem, antes de ligar na energia. Liga o botão on-off atrás, tá? Aqui, ó, liga esse botão. Liga o equipamento aqui na tecla Power. E aí, esse aparelho, ele vai pedir uma senha, tá? No caso, a gente tá com problema no gás, então ele não tá aparecendo, mas ele pede uma senha aqui, a gente vai digitar de baixo para cima os 4 primeiros números, 20, 30, 40, 50, ele libera o aparelho. Eu coloco a saída de gás no B, tá? O modo manual, aqui através da tecla Enter, né? E depois, então, que for fazer, né, iniciar, a gente dá o Start ou pisa nesse pedal aqui, que ele libera o gás, tá? Vai abrir o cilindro de gás aqui, né? Vai abrir o cilindro de gás, depois que ele já estiver conectado nessa parte aqui de trás. Essa mangueira é conectada aqui, a gente usa o gás frio, né? Então, essa mangueira, ela é conectada nessa região aqui. Deixa eu ver a conexão. E aí, uma agulha descartável de insulina é conectada aqui nessa parte, então, distal, tá? Aqui é conectada a agulha. Como que é a técnica de aplicação? Primeiro a gente limpa a área com álcool 70 e a introdução da agulha, ela é feita na pele. Quando a aplicação for na pele, ela é feita bem superficial. Então, o bisel para cima, o bisel da agulha para cima. E a introdução vai ser feita bem superficial, nesse sentido aqui, ó. E a gente introduz só o bisel da agulha. Quando eu introduzir o bisel da agulha, o gás já entra e eu vejo o gás correr pela pele. Então, se for estria, por exemplo, a gente já vê ele correr todo pela estria. Se for flacidez, eu posso estimar um volume de 0,6 ml por quilograma de peso. Então, vejo quanto a paciente pesa. Qual que é o peso? Seu peso? 82. 80, tá? 8 vezes 6, 48, né? Eu posso injetar até uns 50 ml aqui
nesse ponto. Aí eu vou dar distância de 10 centímetros entre um ponto e outro para fazer outro. Mas na pele, seja flacidez, seja estria, a colocação é bem superficial, tá? Com a ponta do bisel apontado pra cima, tá? Seria isso aqui, tá bom? Quando a aplicação for para tecido adiposo, a gente segue a mesma quantidade de volume também. A diferença agora é a introdução da agulha, né? Então, agora, a agulha é introduzida no adiposo, ó, que é isso aqui, tá? Faz uma prega, ó, faz a introdução mais profunda no tecido adiposo, tá? E aí, então, faz a injeção do gás. Com que velocidade? Vai depender do tratamento. Então, vem aqui. Aqui a gente tem a velocidade de infusão do gás, ó, 20 ml por minuto até 80 ou 150 ml por minuto. Quanto mais alto a velocidade com que o gás entra, mais eu vou ter um trauma no tecido. Então, aí melhor vai ser o processo de cicatrização e a síntese de colágeno. Se for para síntese de colágeno, aqui. Se for só para oxigenar o tecido, como é o caso que a gente faz para tecido adiposo, eu posso colocar um fluxo mais lento para ser mais agradável e deixar mais tempo para entrar esse gás, desde que entre a mesma quantidade.